Indy fã ligado aí no canal Blog da Indy, seja bem-vindo aí à maior comunidade de Indy fãs fora dos Estados Unidos. Você está no Blog da Indy, eu estou aqui com o professor Virgílio, mestre, como que você está? Fala meu amigo Jackson, e aí Indy fã, tudo bem com vocês? É sempre um prazer poder falar de Fórmula Indy. E hoje mais uma edição do Indy Reacts, nosso terceiro episódio, dessa vez com o Grande Prêmio de Toronto do ano de 2001. E aí, vamos dar uma revisitada, reatiçar a memória tanto nossa quanto do Indy fã, visitando os tempos áureos da kart. Isso é lógico que serve como um aquecimento, visto que a próxima prova do calendário de 2023 é justamente o Grande Prêmio de Toronto, e esse menino bonito aqui do meu lado estará em loco, fazendo toda a cobertura que a gente sabe só o blog da Indy é capaz de fazer aqui no Brasil, a única mídia brasileira presente lá no Canadá. Parabéns pelo esforço, Jackson, e vamos arrebentar semana que vem. Valeu, Virgílio, valeu, Indy fã, graças a vocês aí que nos ajudam aí se inscrevendo no canal. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. O seu like ajuda demais para poder divulgar os nossos conteúdos. Para vocês terem ideia, os dois primeiros Indy Reacts, e nós estamos aí, né, professor Virgílio, em uma fase de experiência, pegando as corridas que o Indy Fan pede, tentando melhorar essa parte do Indy Reacts. As duas publicações que nós fizemos foram mais de 1.200 visualizações cada Indy Reacts. E claro, se você pode ajudar o blog da Indy aí, seja membro ou faça a sua doação aí através do Pix, que logo logo vai estar na tela. Mas a gente vai seguindo aqui, ó, e a gente vai voltar 22 anos quase que exatos, né, no tempo aí. Hoje é dia 9 de julho, domingão aí. Você não está acompanhando esse vídeo ao vivo, é no modo estreia. Eu e o professor Virgílio gravamos esse vídeo na quinta-feira, dia 6 de julho. Mas vocês, Indy fãs que estão aí no chat, vão interagindo aí entre si. E assim que acabar esse vídeo, vocês deixam nos comentários ali quais as provas que vocês querem para os próximos Indy Reacts. Então a gente está aí, ó, já com imagens da prova do dia 15 de julho de 2001, Grande Prêmio de Toronto, que aqui no Brasil foi transmitido pela TV Record, com narração de Oscar Ulisses, comentários do saudoso André Ribeiro e reportagens do Celso Miranda, professor. Uma grande equipe de transmissão, gostava muito dos comentários do André Ribeiro, então vamos aí, ó, os carros já estão alinhando. A transmissão deu uma comidinha de bola, né? Não passou o grid de largada, mas dá para ver, né, na pole o Gil de Ferran, Hélio Castro Neves largando ali do lado, e pelo menos a gente teve essa graça, né, para não começar tão corrido, né? A primeira largada, os pilotos não tinham o alinhamento necessário, então mais uma volta de formação, lembrando, né, que essa volta já conta para a contabilidade do Grande Prêmio. Não é que a prova só começa depois da próxima volta. A volta número 1 já está valendo. Então, vamos aí para fazer uma nova tentativa de largada. Exato, 95 voltas, né, nesse ano de 2001 aí. Então o Gil e o Elinho, dobradinha da equipe Penske na primeira colocação. Até a etapa de Cleveland, que era a corrida anterior a essa, o Kenny Brack tinha 83 pontos, líder do campeonato. Hélio Castro Neves, vice-líder, 70 pontos. Kenny Brack de Rahal, Elinho de Penske. Dário Franchitti de Green, 65 pontos. Gil de Ferran de Penske, 55. Cristiano da Mata em quinto, 55 pontos, de Newman Haas. E Michael Andretti, que já estava na equipe Green com o patrocínio da Motorola, 53 pontos. Vamos ver se os carros se realinham. Ali na primeira fila, ó, dos 4 primeiros, na primeira e segunda fila, 3 brasileiros. Tony Canaan é aquele carro ali com o patrocínio da Hollywood. Vamos ver, professor, se o pessoal vai largar agora, ó. Largou, bandeira verde. Agora sim, e o Kenny Brack já largando na terceira colocação, tentando mergulhar para dentro ali do Hélio Castro Neves, movimento que não resultou em ultrapassagem, mas que já chama a atenção. O Kenny Brack, que era rotulado como um piloto de oval, já apresentava uma regularidade muito grande nos circuitos mistos de rua e que dava chance a ele a ser líder no campeonato, que nesse momento até com uma certa folga. E aí, a curva que normalmente se tem problemas em Toronto.
E aí, ó. Não sei. Scott Não Dixon seria. e Michael Andretti. Michael ficou parado. Não seria diferente. Um toque que é muito comum, né, Jackson? Alguns pilotos tentam fazer um movimento de ultrapassagem por fora, nessa curva e nessa frenagem muito forte, porque sabe que na sequência teriam preferência, já que a curva seria para a esquerda. E, gente, vocês viram ali. Olha só. Adrian Fernandes ali na frente, Tora Takagi, Max Papes de Sigma e Oriol Servia de Sigma, desculpa. Ó, o Mário aí, pai do Michael, balançando a cabeça. Vocês viram, ó, Michael Andretti parado. A equipe de resgate da kart ainda não foi resgatá-lo. E os carros estão no circuito, já estão praticamente, ó, já estão aí na reta principal de Toronto. Então a gente tem aí, ó, o Michael Andretti parado lá. E é bom lembrar, né, professor Virgílio, vamos contextualizar uma coisa aqui. Até esse ano, né, até 2016, o circuito de Toronto tinha este layout. Então, a reta principal e os pits ficavam do lado direito. E após a reta principal ali, né, na curva 10 ali, entre a 10 e a 11 tinha a entrada do pit. Hoje, a entrada dos pits, hoje que eu digo desde 2017, a entrada do pit é lá na curva 9. É o pit mais estreito. Ali não tem 500 metros de pit, super apertado, serpenteado, porque tem uma curva para a direita, uma curva para a esquerda. Um dos piores pits, né, professor Virgílio? Sem sombra de dúvidas, Jackson, eu não gosto dessa nova configuração. Eu acho a entrada relativamente perigosa. A quantidade de vagas, né, vamos falar assim, os boxes mesmo, onde cada carro para, é numa dimensão muito pequena. Alguns pilotos acabam sendo privilegiados porque o seu posicionamento de box é alinhado, é em reta. Outros são prejudicados porque são em curvas, né? Então não é tão legal, curva que favorece a saída para um, que prejudica a saída para o outro. Mas dá para lembrar ao Indifan que isso não foi uma escolha da categoria. Como um circuito de rua, a pista ela tem que se adaptar às demandas que a sociedade pede. E houveram reformas na região onde ocorre o circuito. Então, por uma necessidade de se adaptar à nova configuração urbanística daquela região, teve que se mudar o pitch. Então ficou, vou usar uma expressão daqui de Minas, né? Ficou uma gambiarra que não deu muito certo. E aí o Michael já voltou, Isso que o Virgílio falou, a Indy tem que se adaptar à cidade, e não a cidade se adaptar à Indy, né? Afinal, nós, cidadãos, estamos na nossa vida aí diariamente. A corrida já recomeçou, ó. Adrian Fernandes passando por cima ali do Paul Tracy, ó. Isso foi logo na sequência do acidente ali do Michael. Olha só o que o Adrian Fernandes fez ali para cima do Paul Tracy. Paul Tracy era companheiro de Dario Franchitti e do Michael Andretti na Green. Os dois carros da Green tinham o patrocínio da Cole e o Michael Andretti da Motorola. Relargada aí, Gil de Ferran continua na liderança, Aline em segundo, Kenny Brack, Dario Franchitti, Alexandre Tagliani, atrás do Tony Kanaan, atrás dele Adrian, Roberto Moreno, aí o Brian Herta de Zack Speed para cima do Jimmy Vasser de Patrick Racing, a Patrick que utilizou motores Toyota nessa temporada de 2001. Lembrando, chassis Reiner e Lola, motores Ford, Honda e Toyota, pneus Firestone. Oriol Servia para cima do Roberto Pupo Moreno, Dario Franchitti, um toquinho. E é ótimo, né, Jackson, a gente visitar esse tempo, porque, olha, toque ali, Roberto Moreno rodando. O Roberto Moreno, ele fez aquela técnica, né, de manter o pneu no acelerador, né, para manter o carro ligado, mas gerou uma fumaça e gerou uma confusão danada. Ó, Dixon na sua segunda confusão dele, né, começou atiçado esse... infelizmente o Cristiano da Mata, que foi acometido por muitas infelicidades esse ano, né? Parece que em 2001, se tinha uma bagunça, o Cristiano acabava e mesmo sobrando assim para ganhou ele. 3 provas, né? México, Monterrey na abertura, Surfers Paradise
e Fontana. E 2 brasileiros, né? O Roberto Moreno ali de trás para frente, vamos dizer assim, né? De Revestrez, e o Cristiano ali, e no meio, Jimmy Vasser. E a confusão começou aí, ó, com o Oriol Serve de Sigma, uma equipe nova na categoria nessa época, toquinho do Dário no Moreno. E aí, não pega o momento do toque, mas o Dário deve ter dado um toquinho no Roberto Moreno que forçou a rodada dele. Uma infelicidade para a equipe Patrick, né? Teve 2 carros envolvidos ali nesse incidente. Mas o que eu queria falar, Jackson, é que é tão bom ver essas equipes alternativas que surgiram ali na época, né? Eu falo alternativas porque a Sigma teve uma história muito curta. Olha, deu bom pro Bruno, né? Conseguiu achar um atalho ali no meio. Mas a Sigma, ela não fazia um desserviço, né? Tanto no ano de 2001 quanto no 2002, quando o Max Papis, né, correu, ele teve alguns momentos de destaque, e isso era bastante interessante. E você lembrou muito bem da Zack Speed, da mesma forma que a Green já estava ali com 3 carros, né, num esquema um pouco alternativo, a Zack Speed era um terceiro carro da Forsythe, né, convenhamos, né, o patrocínio da Indec, né, então foi uma parceria interessante de se ver. Não vejo tão exitosa, né, o Brian Herta não conseguiu ter grandes resultados em 2001, resultados mais significativos, mas era interessante, e na minha opinião, um carro muito bonito, apesar da simplicidade, né, não tinha muito aparato de cor, né, era um azul e um branco bem simples mesmo, um patrocínio majoritário, né, a Indec, mas bem legal. Ó, Michael, Michel Jordan, Dixon e Moreno. Prestem atenção. Eu acho que é o Takagi, né, não? Eu acho que o Takagi estava na Walker, né, de Denso, né? Então era o Shinji Nakano, né, no carro da Fernandes. Ó, Michael voltando, Dixon, naquela tática que a gente tem visto nas últimas corridas da Indy atual, aquele pessoal que roda, fica no fundão, vai lá tentar encher o tanque, né, completar o tanque. E mestre, você faltou falar uma equipe ainda, que é uma sobra da PPI com a antiga Arciero, que era um carro apenas do Frank Arciero, que foi companheiro, né, de equipe do Cal Wells, né, então a Arciero Wells, depois virou PPI em 2000, e tinha Arciero Blair, né, que corria com um único motor Mercedes, que conta essa história aí pra galera, que era um Mercedes não Mercedes, né? Ele era rebatizado de Ilmor, então a gente sabe que a Ilmor, ela participava do programa técnico de desenvolvimento da Mercedes, mas basicamente eles estavam usando o motor do ano anterior sem atualizações, sem desenvolvimento. Eles pegaram o último nível do motor Mercedes do ano 2000 e correram que já era ruim. Com o que dava. E correu com o que dava. E olha que o Max Wilson ainda tirou leite de pedra, hein? E era, galera, numa época que o regulamento não era congelado, o regulamento técnico não era como hoje, né? Que se você pegar o Honda ou o Chevy de 2018, 2020, ele não dá tanta diferença de hoje, né? A grande diferença dos motores de hoje é em Indianápolis, no Poly Day, quando eles aumentam a pressão. Olha ali o Kenny Brack pra cima do Elinho, por fora o Elinho levou, por dentro o Kenny Brack, olha o toque, o Elinho quebrou. Exato. O Dario Franchitti, ele tá mestre em aproveitar essas situações, né? Ele que largou mais atrás, nesse momento já ocupando a 3ª colocação. O Dario Franchitti, que tem uma história muito bonita com a prova de Toronto, né? No ano de estreia dele, em 1997, correndo pela equipe Hogan, foi pole, né? Largou na 1ª colocação, mas se envolveu num toque logo na largada e jogou tudo a perder. Mas é um piloto muito forte. Por muito tempo, eu acho que ele foi recordista de tempo, né, na pista. Depois o Gil de Ferran, eu acho que nesse ano ele quebrou o recorde, né, da pista. Então é interessante ver essas movimentações. Adrian Fernandes também muito bem nesse início de prova, né? Mais uma ultrapassagem ali.
Exato, e o Dario que havia ganho o Grande Prêmio de Toronto em 1999, uma dobradinha da equipe Green. Olha o acidente, olha Paul 3. Eu, assim, a não ser que o Sérvia tenha feito uma frenagem muito antes, mas aparentemente Tracy dando uma de 3. Né? Foi uma pancada muito forte na traseira antes do ponto de tangência. Estranha a movimentação mesmo. Corrida em casa para o Paul 3, né? Ele que é canadense. Essa era uma das várias corridas que nós tínhamos fora dos Estados Unidos. Só no Canadá, Toronto e Vancouver. Na Europa, Inglaterra e Alemanha, Austrália e Japão. Ó o Vasser. Just didn't make it through, you know. I think Dixon spun, and it's one of those things. Really, it's kind of unfortunate, but what are you going to do? Exactly. Thank you. All right. Basicamente, ele falando de uma infelicidade, ele deu uma confusão ali. Ele achou que era o Dixon que tinha rodado, mas na verdade foi o Roberto Moreno depois do toque que ele recebeu do Dário. A reprise aí do toque da rodada. Não, Tracy totalmente errado. Errou e errou por muito o ponto de frenagem. Mas Jackson, né? E que provinha amarrada, né? Já é a terceira bandeira amarela e fase bem inicial da prova ainda. E o Gil liderando, né, pro campeonato, super importante. Ó, chassi Lola, galera. Quando você vê esses bicos retinho, ó, esse spoiler dianteiro bem retinho, é Lola. O chassi Reiner ele vai ter aquele bigodinho, né? Exato. E a caixa lateral, né, do Lola também, ele já começava a ficar um pouco mais alta, né? Dando destaque pro... Olha, muita sorte também não ter dado uma quebra de suspensão, né, nesse toque que eles tiveram. Mas é interessante, Jackson, a gente pensar também que a Newman Haas teve uma rotatividade de chassi grande, né? Nesse período, né? De Swift, né? Por muito tempo, né? Não, vamos pegar de 95, 96, né? Lola foi pro Swift e voltou pro Lola. E de motores também, né? Ford pro Toyota, Goodyear pro Fires. A Newman Haas trocava tudo. Não tinha muita dessas fidelidades, né? A gente viu, por exemplo, a mudança da Ganassi, quando eles mudaram radicalmente, né, de Reina Honda para Lola Toyota, foi uma revolução, né? Porque era assinatura, falava Penske que você lembrava de Reina Honda. E aí mais uma relargada e o Gil conseguindo um bom pulo ali, né? Já abriu uma distância interessante com relação ao Kenny Brack. Mais uma movimentação de ultrapassagem. Nossa, freou além do limite, bela ultrapassagem. Naquele momento, Jackson, né, da prova, o Gil estava liderando, mas o Kenny Brack estava numa posição bem tranquila até então, porque ele era líder do campeonato, segunda colocação, circuito de rua, que todo mundo sabia que a prioridade dele, onde ele era mais forte, era nos ovais, mas ele tinha uma boa condição, então... Para ele, esses pontos eram preciosíssimos, pensando na longevidade do campeonato. Exato. E me chamou bastante atenção ali, mestre, porque nesse ano, se vocês forem lembrar dos karts... Olha essa imagem no cockpit aí do Adrian Fernandes, já tirou. Mas eu vou falar, o Virgílio já vai sacar e o Indy Fan Raiz também. Nesse ano, houve a mudança dos retrovisores. Olha o carro do Kenny Brack. Os retrovisores saíam do monocoque, ali onde o piloto fica. Esse ano a kart colocou os retrovisores saindo logo ali verticais. Exato. Mas olha o Reiner do Tony Kanaan e o Reiner do Adrian Fernandes, que mantiveram os retrovisores saindo ali da lateral do cockpit. A Green também. Vocês vão ver que a Penske está aí como os chassis Lolas. Só reparar ali, ó. Bem interessante, eu não me lembrava desse fato. Não, e curioso é que todo mundo pensa assim, é Spec Series, né? Então, o chassi de todo mundo nessa época é igual. Não necessariamente, né? Tanto é que existia uma brincadeira de chamar o carro da Penske de Henske, não Penske,
porque eram tantas pequenas modificações que a Penske fazia no posicionamento do espelho retrovisor, em uma aleta do bico, que fazia com que o carro ganhasse uma outra visão, né? Uma outra questão estética. É lógico, seria interessante um dia a gente pegar duas imagens, dois carros, colocar paralelo e ir identificando essas pequenas diferenças. Mas não dá para falar que eram iguaizinhos os carros. Não, mas está grande... Mas está muita diferença? Gente, num esporte de alta performance, qualquer diferença é diferença. Exato, e ó, essa só para lembrar, galera, neste ano nós teríamos 21 provas, né, 21 corridas. Bem lá no início, o calendário chegou a ser divulgado com 22 etapas, mas infelizmente o Grande Prêmio do Brasil no Rio de Janeiro já foi cancelado de cara, então não houve nem a inserção de fato no calendário, mas foi divulgado com a prova do Rio lá atrás, ainda em 2000. Mas tivemos aquela prova problemática no Texas, né, onde os carros da kart, os pilotos chegavam a desmaiar de tanta força G, de tão veloz que o carro era. Para vocês terem ideia, tem um videozinho aqui no blog da Indy, que o carro da kart naquela época é 1 segundo mais rápido do que o carro da Indy hoje no Texas. Só para vocês terem uma ideia, e a inclinação da pista era maior. Então, essa prova foi cancelada no campeonato. Os pilotos chegaram a treinar, se classificar. Então, nós tivemos 20 etapas em 2001. A etapa de Toronto era a 10ª etapa, foi disputada no dia 15 de julho. A etapa anterior, uma semana antes, foi vencida pelo Dario Franchitti em Cleveland, com a última pole da carreira de Maurício Gugelmin de Pac West. Falando em Maurício Gugelmin, ele era companheiro de equipe do Scott Dixon, que fazia sua estreia na kart. Galera, 2001, 22 anos atrás. Então nós estamos falando da primeira temporada do Scott Dixon, mas hoje o homem está na 23ª temporada dele, professor Virgílio. E essa foi praticamente a única temporada dele fora da equipe Ganassi. Ele fez o início da temporada de 2002 pela PWR, né, que era uma continuação da Pac West né, assim, não era bem. O Maurício havia anunciado a sua aposentadoria, ele que teve um fim de carreira muito prejudicado por situações e problemas de cunho familiar que tirava o foco dele, né, com toda a razão. Não, deixa eu ver só se a... These pop-off valves have gone Isso. back to the same configuration that we had before Detroit. Now the word up and down pit road is this may be the last race that is the case. They may return to a different configuration before we get to our next race in Michigan. Ótimo. A informação é importante, né? Eu não lembrava desse detalhe. Essa foi a última prova, né, onde eles tinham regulado as válvulas pop-off, né, que eram as válvulas que controlavam a pressão do turbo de maneira diferente de carro para carro. Basicamente, vamos falar da maneira mais rasgada, o motor Toyota não tinha a mesma potência dos demais, era um motor mais fraco. Então, para aumentar a competitividade, eles permitiam que o motor Toyota tivesse uma pressão de turbo um pouquinho maior para igualar a competição com os demais. Nessa prova, eles tiraram essa regra, né, essa possibilidade, colocaram a mesma pressão para todo mundo e a gente não está vendo os motores Toyotas nas primeiras posições. Então essa era a discussão que ele estava relembrando. E ali a gente viu o Dario Franchitti indo para cima do Paul Tracy. Gil já estava disparado lá na frente. Eu ia falar assim, deixa eu ver ali no live time em quantos segundos o Gil já abriu, mas não tem jeito. Embora na época, pessoal, no kart.com tinha já o live time. Nessa época de 2000. Pior que internet discada, mas já tinha um live.com. Ó, o Tagliani pra cima do Tony Kanaan. Tony Kanaan correndo de Maurice. Nessa temporada, Maurice deu um salto gigantesco quando deixou os motores Mercedes e pegou os motores Hondas. Então, diferente de 99, 2000, 98, 97,
onde só tínhamos Chip Ganassi, Green e Tasman de Reiner Honda, e claro, a Penske em 2000, mas neste ano nós tínhamos Fernandes Race de Reiner Honda, Maurice Nunn de Reiner Honda, Green de Reiner Honda, Penske de Reiner Honda. Então nós tínhamos uma série de equipes e de carros com o chassi Reiner, o motor Honda e o pneu Firestone, que era o pacote técnico campeão das últimas 5 temporadas, de 96 a 2000. E vocês estão vendo esse aí, o Alex Tagliani, ali atrás do Adrian, o Patrick Carpentier, mas aquele carro mais para a tonalidade do azul, que vocês vão ver o Blue Real, ou Blue Light escrito ali, é o Christian Fittipaldi na Newman Haas. O Christian que correu de vermelho as temporadas 96 e 97 com o patrocínio da Budweiser, de preto em 98, 99 e 2000 com a Kmart, e agora em 2001 ele fazia aí as provas com uma pintura, um azul bem mais claro, por isso Blue Light, mas a outra Newman Haas, a número 6, com a Texaco Avoline, toda preta, do Cristiano da Mata. Sobre as... Nossa, ali tava num corte, né? São 2 chassis Reiners. Dá pra ver pela câmera on-board como é diferente. O Maurício Gugelmin tinha um apêndice aerodinâmico do lado direito, né? Que o carro do Adrian não tem. Se a gente observa o bico do carro, né? Tem aletas verticais ali que variavam de carro para carro, né? 1, 2, 3 pares dessas aletas. Então era legal ver essas possibilidades, né, de como que os carros se organizavam, né? Qual era o kit aerodinâmico, abre aspas, né, que as equipes escolhiam para utilizar em cada uma das pistas do ano. Jackson, destaque muito positivo também para a prova do Tagliani, né? Várias ultrapassagens, freando muito, muito forte. Talvez tenha sido o piloto que até esse momento em pista, com ultrapassagens, tenha ganhado o maior número de posições. O Tony, eu tenho essa memória, talvez você me corrija, mas ele tinha uma característica nesse ano de 2001 de largar melhor do que terminava a prova, né? A equipe ou o próprio desenvolvimento do carro dele não era interessante em longos stints. Então, largou na 4ª colocação, nesse momento aí, se não me falha a memória, ele já deve estar ali na 6ª, 7ª colocação. Então, perde bastante. E que falta fazem os GCs, né, as informações de colocação, de tempo de volta, né, dá para ver a imagem limpinha, né, sem grandes destaques. Tá mudo aí no fundo, gente, porque isso era uma característica da época. Quando a equipe de TV entrava para intervalo nos Estados Unidos, aí ó, eles acabaram de voltar, aí volta a narração, ficava só o áudio ambiente. Exato, e geralmente em Toronto eles mostravam a CN Tower lá de fundo, né, que é o cartão postal de Toronto. Galera, vai mandando like aí, se inscreva no canal, ó. Você que tá gostando aí do Indirects, manda o seu like, se inscreva no nosso canal, é muito importante essa ajuda de vocês. Com certeza, Virgílio, na segunda-feira que teremos o dia livre, a gente vai dar um pulinho lá no centro de Toronto. Eu tava vendo, se eu não me engano, são 30 e poucos dólares para subir lá em cima. Vamos ver como que vai sobrar do caixa, né? Se o caixa tiver estourado, a gente vai lá, faz uma selfie de baixo para cima e boa, né? E não tem medo de altura, não? Não, sem medo. E dizem que gira o treco lá, né? Vamos ver. E passou um ponto muito interessante do circuito ali. O Zé Tanga, que deve estar acompanhando a nossa transmissão aí, fez uma observação pra gente no último domingo para fazer uma reportagem especial lá no ponto onde faleceu o Jeff Krosnoff e 2 bandeirinhas, né, 2 fiscais da kart na época. E com certeza nós vamos andar por tudo. Se tudo der certo, na quinta-feira a gente vai fazer um track walking por todo o circuito de rua de Toronto junto com os demais pilotos. E nós estaremos aqui, mesmo distantes fisicamente, né? Um pouco mais do que estamos agora, mas eu estarei aqui no suporte, né? Ajudando a cobertura, assim como o Léo vai operar as transmissões. Então a equipe do blog da Indy vai estar muito ativa no próximo fim de semana lá em Toronto. Exato, direto de Toronto, com os melhores comentários do Brasil de Indy, de Ituiutaba e toda a operação direto de Brasília. É o blog da Indy mais interligado e internacional
do que nunca. E mestre, vamos falar um pouquinho dessa pista. Ó, galera, agora já é um ponto de aceleração plena da curva 1, passando pela curva 2, reta oposta a mais ou menos 800 metros, mas a gente pega uns 200 metros ali entre a curva 1 e a curva 2, mas vocês estão vendo, ó, Bruno Junqueira reduziu ali de sexta para segunda praticamente, né? Alguns pilotos, dependendo do acerto, pode fazer até em terceira, mas é interessante que ali é o principal ponto de ultrapassagem, mas lá na reta dos boxes também existe a possibilidade de ultrapassagens, professor. E nesse sentido, Jackson, a nova configuração da pista até ajuda, né? Porque a curva de entrada agora ela é mais lenta e ela leva os carros mais para próximo do muro. Então eles atacam essa curva, porque dá para ver aí, ó, que os pilotos estão seguindo e é relativamente uma curva rápida de entrada no box, o que dificulta a aproximação. Na configuração atual, exato, a entrada é um pouco mais lenta e isso ajuda alguns movimentos mais agressivos de ultrapassagem. E na frente, ó, o carro do Max Wilson possivelmente com vazamento de óleo, né? Por isso está sendo observada essa situação. Ó, galera, nesses casos, gente, quando esse carro branco, desculpa, mestre, esse carro branco aí na frente é o Max Wilson, o atual comentarista de Fórmula 1 da Band. Sim, ele correu uma temporada na kart na Indy. Quase, né? Quase uma temporada inteira, no finalzinho. 17 provas. Nas 3 últimas, o Alex Baron, né, substituiu. Foi nas 3 ou nas 2 últimas? Eu lembro, Austrália e em Fontana. Acredito que Houston ele já não estava mais. Deixa eu pegar essa informação aqui. Exato. E o Max Wilson fez algumas provas belíssimas. É lógico que a condição climática de chuva em Portland ajudou bastante, mas ele fez uma 4ª colocação brilhante para o equipamento que ele tinha, pela defasagem, e chegou a liderar a prova em Cleveland, né, um fim de semana antes desse que a gente está falando. Lógico, também aproveitando-se, né, de uma situação climática, aproveitando de bandeira amarela, mas foi bem interessante a passagem, enquanto o carro dele durava, do Max Wilson. Uma das imagens mais chocantes desse ano foi o acidente que o Max Wilson teve em Elkhart Lake, né, uma imagem bem assustadora, né, o carro dele chegou a decolar no momento em que o circuito de Elkhart Lake apresentava uma espécie de um riachinho, né? Tinha um problema de drenagem de água e isso deu um problema danado. Um dia a gente conta essa história de Elkhart Lake pro Indy Fan. Talvez no próprio Indy Reacts, né? E vamos só corrigir uma coisa aqui, né? Na realidade, não era Ilmor que chamava o motor Mercedes, naquela época era o motor Phoenix, né? Que foi rebatizado de Phoenix. Mas procurando aqui nos dados da prova, esse motor Phoenix foi usado apenas até a etapa de Nazareth. Em Milwaukee, Arciero Blair já contava com o motor Ford. Exato, eu tinha essa impressão. Ó. Não, eles estão cogitando aí pela quantidade de bandeiras amarelas que teve no início, se essa prova daria para ser feita em uma única parada. Jackson, isso é um tema recorrente que eu gostaria de comentar com você. Era incrível a durabilidade desses pneus, né? A gente não vê muitos comentários sobre perda de desempenho, né? A tecnologia que era utilizada, é lógico que o investimento era monstruosamente maior do que nos dias de hoje, mas essas fabricantes, eles queriam mostrar desempenho, não era tanto entretenimento. Que é hoje, com todo... Que é o que nós queremos para os nossos carros, né? Exato. Eu acho que ali era aquela ideia, né? Tem um ditado em inglês, né? Win on Sunday, sell on Monday, né? Vença no domingo, venda na segunda. Eu acho que eles tinham essa mentalidade, né? De mostrar desempenho, equipamento. Hoje em dia, esse não é mais o objetivo. Mostra que a leitura do automobilismo também mudou. Hoje, as fabricantes, elas aceitam essas condições de degradação que tornam, vamos falar assim, questionáveis as suas questões de durabilidade.
Se você pega hoje um pneu de Fórmula 1, um pneu de Fórmula Indy, que dá ali 20, 25 voltas, né, numa pista que tem 3 km, você vai falar, pô, quer dizer que um pneu não dura 100 km? Eu não consigo andar 100 km de extensão que esse pneu acabou? Não faz muito sentido. É lógico, né, velocidade alta, né, o grip que é necessário, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas é que a mentalidade era diferente. Esses carros eram muito potentes, né? Eram motores de aproximadamente 1000 cavalos, mas a gente não vê a perda de desempenho que a gente nota hoje. Então, em todas as corridas que a gente está pegando, né, Jackson, as estratégias são por combustível, não é por pneu. Exatamente. E, mestre, essa semana eu tive que comprar um pneu pro meu carro, porque eu troquei os 4 pneus do ano passado. Infelizmente acabei passando num buraco na rodovia e fez aquele calombinho, né? Como eu vou pegar a estrada novamente pra ir pra São Paulo lá, é questão de segurança, né? Quando eu tava andando dentro da cidade, tranquilo. E é justamente isso, cara. Pra vocês terem ideia, não sei se é coincidência ou não, mas eu não uso nem o Firestone da Indy no meu carro e nem o Pirelli da Fórmula 1, que se desgasta mais ainda. Os 4 pneus do meu carro hoje é um Goodyear. Então, assim, pelo custo-benefício. Eu não fui pelo amor à categoria, eu fui pelo meu bolso mesmo. Só para deixar claro essa parte aí, eu prefiro a durabilidade do que o entretenimento ou a compaixão aí pela Indy. E aí a gente tá vendo, galera, justamente aí que aconteceu uma mudança, ó. Não existe mais aquele canteirinho ali, hoje é uma calçada. Então, os boxes foi realocado. E prestem atenção agora, Indyfan, por mais que nós não tenhamos os GCs, eu, professor Virgílio, confesso para você que eu não vejo essa prova desde quando ela foi realizada em 2001, então faz 22 anos. Mas como nós temos uma memória afetiva boa, o Gil de Ferran já, mesmo sem GC, o Gil, por tudo que a gente está vendo naquelas últimas imagens, o Gil já está a mais de 15 segundos na frente do Kenny Brack e uns 7 segundos mais ou menos à frente do Dario Franchitti. O Kenny Brack, vocês estão vendo, está segurando todo mundo, e aí provavelmente Dario Franchitti, porque o Paul Tracy já havia abandonado e o Paul Tracy e o Dario estavam em segundo. Tora Takagi, Joe Walker e Max Wilson aqui embaixo. Exato. Esse carro de 2001 da equipe Walker é o primeiro depois de uma geração, né, que a gente pega assim de memória, né, porque no ano de 2000, né, no ano 2000 eles correram com um carro ainda azul e branco, né, então, querendo ou não, a gente lembra da Volvoline, né, lembra de uma cor associada à equipe. E esse ano eles mudaram o patrocínio principal da Pioneer e estavam de branco e vermelho. Eu confesso, Jackson, que parecia que alguma coisa estava Walker vermelha e branca, parecia que não estava certo. Ó, um momento importante. Todos os pilotos já haviam parado e em uma outra amarela, e o Gil não. E o Gil voltando agora para a pista, ó. Exato, e o pit dele era um dos primeiros ali na entrada do box. Olha o tamanho da vantagem dele. Desculpa, essa é a primeira parada, mestre. Eu confundi com a segunda. Todo ele mundo estava no saindo ele saindo dos boxes e os pilotos entrando. Ele estava realmente ali uns 15 segundos de vantagem. Ó, o Elinho atrás não conseguiu recuperar a posição. Não. Ó o Tagliani. Excelente pit stop da Pérez. Moreno passando ali. E vocês vão se lembrar de quem rodou lá no comecinho da prova? Michael Andretti, né? Ele junto com o Scott Dixon já tinham feito aquela parada alternativa. Mais um intervalo. E com certeza ali o Roberto Moreno estava tentando recuperar uma volta de atraso, né? Ele está na segunda colocação atrás do carro do Gil, mas não é a segunda colocação da prova. Mestre, você falou da grande mudança da Walker, das cores ali, mas na minha opinião ainda a maior mudança
da Walker, vamos só ver o acidente ali, ó. Takagi. Difícil também, né? Aí já dá pra ver ali a suspensão do Max danificada, apesar de ele ter dado o cavalo de pau ali, não teria a mínima condição de continuar na prova. Erro bem... Mestre, Ah, lá Takagi, né? terceira corrida que a gente faz do IndyRex, terceira abandono do Dario Franchitti. Ó o Gary, vamos Ou por problema mecânico. The maximum efficiency, but it's also interesting to look at the amount of rubber buildup early in the race. This came off the front of Helio Castro Neves' car, and you can see with the shadows here just how much this is built up. But then maybe Parker could address this. It's very possible that in avoiding the incident, they got off the racing line, and maybe that's why we're seeing so much buildup. But for early in the race, I'm surprised to see that much there. Já que você falou dos pneus aí, só faltou ter as moedas que o Stallone pegou justamente nessa pista aí. É o pior filme bom que existe, né? Ou o melhor filme ruim, fica a critério do Indy fan escolher, mas Driven, vou te falar, não me desce muito bem aquele filme, não. É ruim com força. Mas, de todo modo, eu não concordo muito com a fala do Gary ali, né, com relação à questão da quantidade de resíduos, né, que ficaram presos no pneu. Em bandeira amarela, né, os pilotos diminuem a velocidade e, especialmente por conta da alta temperatura dos pneus, aquela entrada do box, ali você tem resíduos mesmo. Então é natural que o pneu fique sujo, né, e que isso acabe grudando. Ele coloca ali uma caneta, um objeto, tudo, mas não é parte do pneu que está se desintegrando. São partículas de outros pneus que se aderiram àquele momento. Exato. E Jackson, eu tinha falado que era um apêndicezinho, né, que estava lá. Eu não estava vendo direito. Na verdade, é essa câmera, que é a câmera que fica em cima do capacete, fica filmando. Ela é móvel, né? Dá para ver que ela faz esse movimento. Mas quando a câmera do carro do Maurício aparecer de novo, observem, do lado direito do carro vai aparecer uma pecinha branca. É justamente essa câmera que está dando esse visual. Comentando ali, né, da acelerada que ele está dando para manter o pneu aquecido, né, que é um dos objetivos dos pilotos em bandeira amarela, né, manter o equipamento em condições para quando houver a relargada. Exato, mas já que você falou da grande mudança das cores da Walker, eu vou além. Olha aí, ó. What about the braking part? Well, yeah. That's something you want to do when you're trying to slow down. Ele fez a tangência bem antes, né? Mas, mestre, a grande mudança para mim foi a Walker, depois de anos, deixar o Reiner Honda para pegar os propulsores da Toyota, que veio com o Takagi, né? Porque o Nakano era Honda na Walker, tanto que o Nakano os levou para a Fernandes Racing. E na câmera on-board do Gugelmin, depois de uma era de Reiner Mercedes, também a Pac West de Reiner Toyota. Exato, e sabíamos, né, Jackson, 2001 ainda não era o melhor momento da Toyota na categoria. A Ford, eu acho que era os motores assim que desafiavam a Honda, né, em alto nível. Eram várias provas onde a gente via basicamente a Penske liderando, né, o esquadrão Honda e muitos carros da Ford, né, a própria Patrick, que estava bem. Se você pega ali a Forsythe, estava muito bem com os motores Ford, especialmente a Hall, que tinha desempenhos bem interessantes. Então foi um ano de protagonismo Honda e Ford. Olha, fazendo uma conta aqui por baixo, tá? 20 corridas. Eu ia falar que a Ford nesse ano de 2001 estava melhor que a Honda. 20 provas. A Ford ganhou 7. 7. Tá? A Ford ganhou 6 com a Hall e uma com a Forsythe, o Carpentier,
lá em Michigan. A Toyota ganhou 3 com o Cristiano da Mata, mais uma com o Moreno, 5, mais uma com o Bruno Junqueira. 3 do Cristiano. Uma do Moreno. Ah. Uma do Bruno Junqueira. São 5. Uma do Dixon em Nazaré, 6. A Honda, 3 do Hélio, 2 do Gil, são 5. Uma do Michael, 6. Uma do Dário, 7. 7 com 6, 20, fecha o campeonato. 7 para Ford e para Honda, 6 para Toyota. Olha o nível de competitividade. Não, é incrível. Agora, uma coisa que eu tava pensando, Jacques, você tava falando da combinação Reiner-Honda. Mas em anos anteriores, a combinação Reiner-Honda era com equipes muito dominantes. A Fernandes, por exemplo, que está com Reiner-Honda, era uma equipe desafiante ainda, né? Não dava para falar que ela era uma equipe muito, muito forte, porque você tinha um bom piloto, que era o Adrian Fernandes, que... médio, né? Vamos falar... mas que tinha boas vitórias, sim, né? E posso dar só mais uma informaçãozinha para você complementar? 20 provas. 10 vitórias da Lola, 10 vitórias da Reiner. Olha que incrível isso, cara. Jackson, 2000 e 2001 99, foram anos... 98. Não, mas... não, mas eu falo 2000, né? 2000... em termos de competitividade, não teve nada igual. E eu não, assim, né, mais uma vez, não teve nada igual. Olha... Nossa. Um Reiner Honda pra cima de um Lola Ford. Pacote completamente diferente. Exato. Mas nessas configurações de multi-chassi e multi-motores, eu tô falando da competitividade. É lógico que em anos depois, né, com a categoria mais monopolizada em termos de distribuição de equipamento, né, as coisas ficaram diferentes também. Exato. Vamos só tentar pegar a frequência, mestre, porque isso que nós falamos, galera. Nossa, ele fez um movimento de ultrapassagem bem tarde, né? Mas, na minha opinião, limpa, não precisa... Limpíssimo. Não precisa discutir a lisura do movimento dele. Mestre, fica de olho aí, escuta. Mais uma bandeira amarela, né? Estava no intervalo, vamos entender o que aconteceu aí nessa bandeira. Nossa, o Takagi tirou outro no mesmo ponto. Sigma do... Não, eu acho que ele ainda vai... E ele vai tirar mais um ainda. Nossa. E errou por muito, né? E já era um tancão, né? Já. E olha que o carro da Sigma ficou bem destruído, porque acaba que ele tomou toque de tudo quanto é lado, né? Olha o tanto que ele vai voar. O carro da Sigma quebrou as 4 suspensões. Nossa, foi... Pelo menos uns 2 metros ali horizontalmente, ele acabou se deslocando, né? Mestre, eu só preciso que a gente pegue em qual volta está. Galera, é isso que a gente precisa, a melhora do IndyX. A gente pegou uma corrida que não tem GCs. Então nós estamos tão perdidos quanto vocês. Por isso a nossa cara de Reacts. Mas se não for assim, não tem graça, né? Exato. E gente, assim, tanto eu quanto o Jackson, quando vamos fazer esse quadro aqui no canal, a gente não revisita a corrida antes, né, para pegar, nossa, vamos ver como é que foi, o que aconteceu, vamos nos preparar. Não, para ser React, a gente tem que estar surpreso com as novidades, né, com as velhas novidades. Acho que é o Michael, hein? Well, Kenny Brack, the points leader coming into this race, now obviously frustrated and in trouble. At the Molson Indy, he runs in 5th place right now. Jill DeFerrin, the pole sitter, has led right from the eu acredito que o rádio tenha sido do Kenny Brack falando com a equipe, né, que eles não podem eles não podem estragar tudo, né? Vamos colocar assim, né, esse termo, essa tradução.
Eu acho que ele Mas- está querendo dizer porque ele chegou a ocupar a segunda colocação na prova, nesse momento está em quinto. Acho que ele está com um alerta, né? A gente não pode vacilar. Não deu certo pro Moreno a tática dele de tentar recuperar a volta. They continue to circle around. Roberto Moreno comes to the pits out of 20th place. Lembrando que essa prova tinha 95 voltas na época. Nosso problema no pneu dianteiro. Falha no pit stop ali do Moreno. Segue Gil em primeiro, Tagliani em segundo, Elinho em terceiro, Adrian em quarto, Kenny Brack em quinto, Scott Dixon em sexto. E o Paul Tracy, que bateu lá no início da prova, tá aí, ó. Tentando alguma coisa diferente, né? Jackson, Ó o bico, ó o bico. outra coisa que me vem na cabeça, né? Era grande quantidade de carros, né, nessa época que tinha um patrocínio master e basicamente era só isso o layout do carro, né? Hoje nós vemos a venda, né, de espaços de propaganda nos carros, né, que são multi-empresariais. Então, tem hora que você vê assim... E multi-regionais, né? Exato. Mas você vê lá, Cool, né, que era a marca de cigarro. Aí você fica procurando, mas quais são os outros patrocínios? Será que eles tinham dificuldade financeira? Porque parece que toda a verba, né, de plotagem do carro tá com uma empresa só. Não, gente, nessa época essas grandes empresas arcavam praticamente com 100% do custo que os carros tinham, né? É largada já. Jackson, interessante a estratégia do Gil em todas as relargadas, né? Ele dava o pé muito antes, ele fazia aquela sequência de S's já em alta velocidade. Ó, o Padre Carpentier. Não, eu só tava esperando, mestre, ver se o Paul Page fala em qual volta que nós estamos. Ó, Tony pra cima do Bruno, Hélio pra cima do Tagliani. Por fora aí é difícil, O Hélio que já tomou um toque. Michael pra cima do Brian Herta. Galera, o Michael com o carro do Motorola ali. Oi? Bruno perdeu mais uma posição pro Tony. Isso. O Michael é aquele carro azul e branco da Motorola pra cima do Brian Herta, de branco e azul escrito em deck ali na... Pra vocês terem ideia, galera, essa prova foi em 15 de julho, mês 7. O Colton Herta, de 18 de março, ele tinha recém completado 4 meses de vida. Aliás, ele estava para completar 4 meses de vida. O Colton Herta, no dia dessa prova, tinha mais ou menos 117, 118 dias de vida. E hoje estamos comentando. Curiosidade, né, Jackson? Em 99 ou 98, a primeira fila... Exato. Ó, o Michael fazendo mais uma ultrapassagem, tentando, né? Fiquem de olho no Michael, galera. Exato. O Colton Herta e o Graham Rahal dividiram a primeira fila do grid largada do Grande Prêmio de Mid-Ohio, fim de semana passado. O Brian Herta e o Bob Rahal dividiram a primeira fila do Grande Prêmio de Long Beach de 98. Então, a parceria Herta-Rahal numa primeira fila, só que pais e filhos, se repetiu aí depois de 25 anos. Incrível, né? Inacreditável. Por isso que até a transmissão da NBC jogou, né, um Revival 98, né? E um domínio de um Alex também da temporada 98 e 2023. Ó o Zack Speed ali, ó. Passando o Bruno por fora, Michael também. Bruno levou dos dois. Ó, o Christian ali pra cima, Michel Jordan. Com certeza o Bruno tá com algum problema no carro, né? Olha como que os dois já passaram. Exato, e olha o Michel Jordan ali no meio. Michel Jordan que teve um ano
com alguns bons momentos, né? Inclusive um pódio lá em Michigan. E ó, o Christian pra cima. Ó, olha a Newman Haas azul, galera. Pra quem não lembrava ou pra quem não conhece a Newman Haas azul, apresentamos aí o Blue Light do Christian Fittipaldi. E essa câmera aqui, na minha opinião, alguém da IndyCar, por favor, revejam os IndyRacts e coloquem essa câmera. Muito, muito legal. E, Jackson, me recorda a memória aqui. Ele não começou o ano com um carro azul, né? Ele fez... Em Monte Rey foi uma pintura totalmente preta, Kmart. Aí em Long Beach, né? O azul... Exato. White. Exato. Eu queria ver se a minha memória não estava tão errada assim. E o patrocínio do Scott Dixon era escrito PAC West nesse NTN. Não era o NTN desde o começo da temporada também. Ó, Takagi, mais um brasileiro. É. Agora o Takagi para, né? 3 vezes, pede música e vai pra casa. Exato. Suspensão ali completamente afetada. Ó o som. Ó. Isso é uma sinfonia. Quanto tempo, hein? Lembrando, ele tem câmera on-board, né? Vamos ver a... Nossa, que decepção, hein? Equipe Patrick ali, o Pat Patrick, Jim McGee, toda aquela galera. Nossa. E acertou o gol 3 ainda, hein? Exato. Gente, mas tá errando, mas... Eu acho que a dificuldade do Takagi era nessa curva mesmo, né? Olha a câmera, olha a câmera. Era um nível abaixo. A câmerazinha, isso. Que eu falei, nossa, mas isso tá parecendo uma... Não, agora tá mais claro, era uma câmera, né? Engraçado, né? Como as equipes permitiam isso, né? Ó, o Gil mudou a estratégia. O Gil já foi pro pit. E o Penske quase que não envelheceu, né? O cabelinho branco já era bem marcante. Parece que ele não mudou tanto, né? Tagliani. Exato. E aí uma péssima, na minha opinião, uma péssima estratégia do Gil nesse momento. A gente sabe que em circuitos de rua, posicionamento é fundamental. Ele estava em primeiro, com toda a relargada, ele tinha todo o ar livre para ele. Agora ele está indo para o meio do pelotão, ele vai ter que enfrentar uma situação de tráfego, de turbulência, de frear, né, mediante os outros. Não dá para entender por que tirar um piloto que está liderando, que ainda tinha pneu, ainda tinha combustível para fazer a parada nesse momento, para torcer por bandeiras amarelas futuras e que os outros vão ter que parar. A matemática não bate. Novo líder, Hélio Castro Neves. Então estamos na volta 50, porque o Gil liderou 49 voltas bateu. O Gil liderou 49 voltas dessa prova. Patrick Carpentier. Max Papp já embutiu ali. Ele tá muito errado, né, de manter essa velocidade tão alta com o carro danificado. Né, vai para direita, alivia. Essa asa pode se quebrar. E ó, Cristiano e Paul Tracer ali atrás. Não há porquê esse comportamento. Ela tá tocando no pneu. Nossa, para essa peça cair e provocar um acidente maior, né, ele tinha que ser alertado, falar, não, vem pro box, pelo amor de Deus. Não, ele tá indo, mas não desse jeito, né? Entrou no box, e aí é para abandonar, gente. E não perdeu posição, né? Errado ele está, mas que foi guerreiro Patrick Carpentier, olha... Vou te contar, viu? Eu não lembrava de um piloto guiando nessa velocidade em uma pista de rua, nessa situação. Não, e vai trocar o pneu pra quê, gente? Proforme. Olha, o menino Michael faz... Ele tem uma questão com Toronto que é muito especial. E as peças cobertas? O segredo, né, da angulação da asa.
Mas me corrija, são 6 vitórias totais do Michael, né? Até Toronto, 2006. Nós estamos em 2001. Deixa. Não dá spoiler, mestre. E foi sozinho o Carpentier, né? Pra cima do Dixon. Acabou de fazer a parada, pneu frio, errou, jogou uma corrida e olha, fora. Interessante, né? Eu acho que é muito mais por ser um evento canadense, patrocínios canadenses, né? Esse esforço de querer colocar ele de volta na pista. Prova completamente condenada. Ó, o Michael que foi jogado pra fora nessa mesma curva pra cima do Dixon. Passou por fora, hein? O Mr. Total King de Toronto. Ele tinha algum diferencial naquela curva. Ele tinha um ponto de frenagem, uma questão de aderência que permitia ele fazer essas ultrapassagens por fora. A gente já viu 2 vezes consecutivas e nenhum outro piloto fazia esse movimento. Mestre, essa turminha fez a parada, né? Que é o Dixon, o Tony, o Gil. O Michael tava com pneus velhos, mas o combustível muito mais baixo. É o que eu tinha comentado, né? Esse pneu ele não apresenta uma degradação muito grande. O que está mais fazendo diferença aí, ó, o Tim Cindric. If it stays green the rest of the way, we should be able to do it one more stop, and these other guys might not be able to. So we'll see what happens. Including DeFerrin, who came in, I think he's got 45 to go on this tank, but obviously Roger gave up track position thinking maybe he can do it. We'll see. I guess that's why we're here. Oh, little interesting here, split strategy. As estratégias eram diferentes, né? Quem ficava com o Gil era o Roger Penske e o Tim Cindric ficava com o Hélio. Ele falou, ó, o Hélio tem que fazer mais uma parada. E o Gil, naquele momento, ele tinha 45 voltas ainda para fazer como um tanque. Basicamente, ele estava contando com bandeiras amarelas para conseguir ter essa durabilidade. Gente, não é muito interessante. Para quem não vê a Penske errar, vamos esquecer esses últimos 2 anos, né, que estão errando bastante com o New Garden, mas para quem acha, ou sempre acreditou que a Penske era uma excelência em 2000 e 2001, e era, mas a Penske também erra e jogou uma prova do Gil de Ferran na lata do lixo. Eu lembro muito bem dessa estratégia, e assim, foi um domingo que eu fiquei muito triste, porque nessa altura, o Cristiano tinha ganho a primeira corrida em Monterrey, o Elinho já tinha ganho a Indy 500 pela IRL, tinha ganho Long Beach pela kart, um pódio totalmente brasileiro com o Gil e o Cristiano em Long Beach. O Elinho ganhou em Detroit novamente, mas o Gil não tinha vencido nenhuma prova ainda e nós já estávamos na metade do campeonato. E o meu medo nessa época aí, dia 15 de julho, é que o Gil não conquistaria o bicampeonato, porque a gente sabe quando um piloto está na liderança de uma prova como essa, e a gente via, né, professor, uma Rahal fortíssima com o Kenny Brack e com o Max Papis. Não à toa eles ganharam 6 etapas nesse ano de 2021. Para vocês terem ideia, a Rahal ganhou 6 provas e a Penske 5. Exato, aí a reprise da ultrapassagem do Michael, né, por fora, né, excelente movimento. Aí o Tony aprendeu como é que faz, né, e conseguiu também a sua ultrapassagem sobre o Dixon. E aí dá para ver um pelotão, né, os pilotos mais próximos, dá para ver que o Dixon está segurando a galera, quem ultrapassa ele acaba abrindo uma vantagem, e o Gil, que está atrás desse pessoal, não consegue fazer essa evolução, né, mostrando aquilo que eu falo. Dependendo do momento, manter a posição, correr de cara para o vento, é melhor do que ficar no meio do bolo. Eu compartilho do Jackson a frustração. Nunca neguei para ninguém que eu sou um gilzista, né? Nessa época eu era Gil de Ferran Sport Club, né? Desde a época da Walker. Então foi doído, confesso que foi bem doído. Mais um intervalinho. Vamos ver se a gente pega em qual volta que tá. Deve estar na 55 mais ou menos.
Well, back at Vamos the lá? Molson Indy, don't forget that there'll be plenty of coverage of all of the racing of the weekend on RPM tonight. For more, log on to ESPN.com. Now, Michael Andretti Vamos lá. charging through this Pior que field. ele Started 13th, nem falou. all the way to the back, and a shades Largou em of 13º. Mas ele tava... ago at Cleveland. Exato, ele tava lembrando ali de um programa clássico que tinha na época, né, que era o RPM, um programa da ESPN que comentava automobilismo, né, da América do Norte. E aí, mais uma vez, a repetição da ultrapassagem dele. Eu acho que eles deram uma treinadinha no corte durante o intervalo e agora que voltou, eles estão transmitindo, né, para quem estava acompanhando ao vivo na época. Ó, era green, hein, galera? Reiner Honda. Mestre, claro, né? Galera, Indy fãs ligados aí, ó, a gente colocou aí o QR Code para você poder nos ajudar nessa nossa ida a Toronto. Se você puder fazer um Pix aí, nos ajude aí, aponte o seu celular aí pro QR Code ou contato@blogdaindy.com. Qualquer R$1 que você puder mandar pra gente já ajuda, ou você se inscreva em nosso canal. E se você não pode fazer isso, claro, você pode deixar o seu like aí e mandar esse vídeo aí nos grupões de WhatsApp aí dos seus amigos do automobilismo. Nós não tínhamos as informações, né, como o Virgílio já colocou aqui, galera. Nessa época aí uma pessoa com condições normais tinha internet de escada, a gente só podia entrar no sábado depois das 14 horas ou até a segunda-feira, 6 da manhã, ou da meia-noite de um dia até as 6 da manhã do outro dia. Deixava o Napster ligado para pegar umas musiquinhas madrugada inteira. Baixando a 3KB, 2KB, e daí você colocava, você bom, dividia, né, a música no WinRAR para caber no disquete para levar na casa do amiguinho para gravar um CD. Se você não tinha o CD-ROM para gravar, né? Eu não tinha. Pior que eu não tinha. Então vai deixando o seu like aí que a gente vai contando todas essas histórias aí comigo. Eu sou o Jackson e esse aqui logo abaixo de mim aqui, mas geralmente a gente fica assim, ó, lado a lado, um do ladinho do outro, a dupla dinâmica aí do blog da Indy. Então a gente vai contando as nossas histórias aí, mas por que eu tô trazendo isso, galera? Porque, cara, nós não tínhamos, assim, a minha maior fonte de informações na época era a revista Racing. E quando eu vi esse carro do Michael, o Michael fora da Newman Haas, cara, foi muito estranho, né? Por mais que a gente já trouxe a informação aqui, né, que havia sido lá em agosto do ano anterior essa possível saída, não renovação do Michael com a Newman Haas, mas quando a gente vê e um número totalmente diferente, né, o 39, eu acho que o Mike Groff correu com o 39 ali no começo dos anos 90, mas um número muito nada a ver com os números da kart, né? Exato, e eram identidades que se refaziam, né? A equipe Patrick também ganhando a coloração laranja, né? Foi uma novidade, porque eu fiquei com era o mesmo patrocínio, né? A Vistian, né, ficava lá, né, na lateral, mas eu lembro do Scott Pruitt, né, com carro prata e preto, que eu achava maravilhoso, aquele layout, né? Quando baixou o laranjão, eu confesso que não foi uma paixão à primeira vista. E por falar do Grande Prêmio de Monterrey, no México, o Jim Vasser correu com um layout único naquela prova, né? O patrocínio da, eu vou falar Osho, eu não sei a pronúncia correta, OXXO, né? Um layout também que eu achei, nossa, a Patrick eu achava tão legal, um carro tão bonito e parece que veio com um layout tão pobre. Ó, e o líder do campeonato? Líder do campeonato, galera, abandonando. E eu assim, e o Gil lá atrás, que bosta. Desculpa. E galera, era muito comum a gente ver essa cena. Falhas mecânicas, né? Mas eu não consegui ver fumaça, né? Não sei se devia ser campo. Ou eletrônico, né? Problemas eletrônicos também davam
com certa frequência. E se ninguém sabe, fala que é problema hidráulico. Na época o que tinha de problema hidráulico no carro número 3, lá no carro número 4 na Fórmula 1 era uma coisa incrível. Vamos ver se a gente pega a volta. Eu acho que eles estão no intervalo. Foi o corte para entrar no intervalo. Daqui a pouquinho, na hora que eles voltam. E já observa como que os carros estão espaçados nesse momento, né? Especialmente entre os líderes. E vamos falar aí 5, 6 segundos de diferença entre um e outro? Nem no mesmo enquadramento eles ficam. Só para situar, estamos entre a volta 50 e 64 porque foram as voltas que o Elinho liderou. Na sequência, quem vai liderar é o Adrian Fernandes da 65 a 68. A gente não gosta de antecipar no IndyRex. Olha lá, chamaram o Elinho pro pit, né? Então o Adrian liderou em que volta? Na 65, o Elinho liderou até 64. Por falta dos GCs, a próxima volta galera, é 65. Isso. Por falta dos GCs, essa volta é a volta 64. Por isso que a gente tá colocando essas informações. E o Virgílio falou da Patrick, que a gente estava acostumado com o Vistion, mas nós também estávamos acostumados com o Tecate. E o Tecate estava numa equipe nova. E quando faltava informação, uma equipe mexicana, né? A gente não tinha essas informações que a gente tem hoje, tipo assim, nem sempre você imagina, tal piloto mudou e levou o patrocínio, né? Porque o normal é você mudar e não levar, né? Exato, e não tínhamos a cobertura de treinos livres, de classificação. Muitas vezes a surpresa vinha na hora que a corrida começava. Você falava, mas alguma coisinha mudou aqui. Brand name tires, oil changes, and more at your neighborhood Walmart Tire and Lube Express. He was the race leader, Helio Castroneves, has just come to the pits. He's been velhos tempos, né, Jackson? Alguém nas costas do mecânico dando um toque. Para de pôr combustível, sai daí. Hoje os mecânicos têm ponto no ouvido, tá, gente? Eles escutam, eles conversam, né, entre si. Aí volta 65. What's the situation on Adrian, Jan? We will see Adrian in here on pit road in about 4 laps. So he is on a Cara, 4 voltas na parada. Feito a transmissão da ESPN, porque estamos na volta 65, o Adrian vai parar na 68. Perfeito, então as informações bem acuradas. E Jackson, dá pra ver que a gente dá o nosso jeito, né, mestre? Mesmo sem GC, a gente aqui, ó, vai descobrindo aos poucos. E aí dá pra ver, né, Jackson, que o volante do Adrian também era um volante mais arredondado, né, com relação a outros, né. Era uma estilizada que cada piloto dava para deixar mais confortável, né, com o seu tipo de pilotagem. E, gente, essa época, né, ó, a gente tem ali, ó, o nome da corrida é Molson Indy Toronto, né? Hoje é Honda Indy Toronto, a Honda canadense. O Virgílio já falou sobre a Honda canadense. Eu perdi quem, mas alguém tá com problema de... Ele parece. Aí. Exato. Blue at the back of the car. Fumaça. Keep coming around. Whoa. Olha lá. Flame and everything now kicking out of the back of that car. Delicinha onde ele jogou o óleo ali. Another person we just had a radio report, Brian Herta, may olha lá, ele tá falando, né? Procure um local seguro para parar o carro, né? But he's okay. Drivers left at 8. Drivers left at 8. And he's got some fire there. They're going to need a corner crew on top of that. O Hélio poderia ter parado antes, né? Eu acho que ele foi danificando o carro dele, né? Tentando continuar na pista. E, galera, isso ali era o óleo do motor, tá? Porque nessa época os carros utilizavam o metanol e a chama do metanol era invisível, incolor, né? Vamos dizer assim. Então ali não era combustível vazando.
E é uma chama mais amarela. Ó, o Adrian parando. Então estamos na volta 68 de 95. Teoricamente, se a tática da Penske tivesse dado certo, o Gil de Ferran... E a bandeira amarela entrando agora, né? Big break here. They've gone full course yellow, but he got into pit road. It all depends how quick can he get out of here. No changes. He wants all the fuel. Acho que seria interessante. Unbelievable! Oh, it was his race to win. This could be it, folks. Oh, they're trying to get the starter in the back. They already had it over the wall, but they can't get it engaged. Here comes the rest of the cars, and there went. Oh. Ele pode ser o rei de Dona, mas que sorte também. É. Eu não lembrava dessa falha dele. Nem eu. Olha o Christian. Uia, passou. Olha o que fizeram com a corrida do Gil, pessoal. E ele parou de novo. Não dá pra entender, né? Não. Então ele deveria ter ficado na pista. Ó, finalmente o Moreno vai conseguir recuperar a volta dele, né? E sabe quem assumiu a liderança nessa brincadeira aí? Esse aí, ó, quem saiu na frente do Michael. Tony Kanaan de Morris Nunn, líder da prova. Exato. Já que a gente tá conversando aqui, olha lá. E essa briga aí na bandeira amarela? Eu acho que estão... Será que não estão recuperando volta? Eles vão falar. And he said, we're trying to plot his fuel mileage right now. Now he's called one of the CART officials over for a conversation here on pit wall. And I'm not certain what this is all about. But yeah, head scratching really sums it up here. And if we get an opportunity, we're going to... A reportagem também está tentando entender por que pararam ele, né? E aí o Roger está falando alguma coisa que com os fiscais... É porque possivelmente ele está questionando a parada dos outros pilotos, né? Por que os outros pararam? Olha, mais um incidente. Logo na relargada. Mestre, eu... É a quinta? Sexta bandeira amarela? Sexta. Sexta bandeira amarela. Eu acredito que o Tony foi punido. Ele teve que dar posições porque o Tony estava na frente do Michael, e aqui consta que o Tony Kanaan liderou da volta 69 até a volta 70. É, provavelmente. Ou eu posso ter entendido mal, mas eles estavam falando de um splash and go. Ó, vamos ver o Roger. You gave up the track position when you had the lead. Obviously, you must have thought then that you were going to gamble and had a shot at winning. What has changed? You brought him back in. Well, I wanted to top him off for sure. I probably didn't do the right thing bringing him in there, but you know, we didn't have a long chance of time to make the call, and we did it. So to see what happens here, one of those days. Well, I guess that pretty much sums it up from a man who's been through all kinds of experiences over the years, Paul. Mas aí que tá a grandeza do Roger Penske, né? Ele não tirou a culpa dele. Ele pegou e falou, ó, erramos, fizemos uma abordagem errada e agora estamos tentando corrigir. Provavelmente eles estavam contando com mais bandeiras amarelas para não ter que parar, e eles saberiam que naquele momento seria necessário um splash and go. Nemo Gidley errou sozinho. Eu me lembro também de um acidente do Tony em 99. Brian Herta, pai do Colton. Yeah, start tightening up there, you know, about halfway through the second stint, and you know, we were able to hang on, and then start cutting out and getting worse and worse, and by the end it was about, they saw on the date it was about to go, so they called me in. You know, if it wasn't for bad luck this year, we wouldn't have too much at all, but you know, we had a good car and had a good time while we were out there. Look forward to Michigan next week. And he ran as high as 5th place. Bitter disappointment. Thank you, Brian. And while we were talking to Brian, you saw o Brian Herta ali um pouco não muito feliz, né, com a falha. Ele falou que o motor estava cortando, né, certo, né, alguma falha, né, no desempenho do motor que provocou o abandono dele, mas já estava objetivando Michigan, né, que era a próxima prova. Tá aí o Memo Gidley. E agora o Memo Gidley.
Well, just on restarts, you know, you're trying as hard as you can and pick up a little rubber on the tires, and just carried a little too much speed in the last turn and just understeered into the wall. Prior to that, how was the car? It was good, you know. I mean, we were just like chipping our way up there, and Team Target gave me a great car. The guys in the pit stops, you know, got me out quick, and we were just working our way ahead. It's just a shame I couldn't have gone to the end. Now, I know you're happy here. I assume Chip is happy as well, but is it still this crazy race-to-race deal for you? Well, I haven't seen Chip yet, so, you know, we'll see. I mean, you do everything you can out there, and this is how you end up. And, you know, I didn't intentionally crash into the wall, but, you know, you got to try all the time. You got to be on all the time, and I was trying. All right, thanks. Thank you. Reconheceu o erro, carregou muita velocidade na relargada, o pneu estava sujo e acabou tendo uma saída diferente que levou ele para o muro. E aí foi feita uma perguntinha ali para ele, mas você acha que o Chip vai estar chateado? Ó, o King Green agora. Que estranho ver de azul. Well, certainly making it to the end, 19 laps to go. Certainly Michael knows this place. I'm pretty confident if we hold together and keep concentrating, we can win this one. It'll be a fantastic run from the back. Boy, what a story. If you talk about him possibly winning his 7th, all the great days he's had in Toronto. 19 voltas para o fim, eles acham que se mantiverem um ritmo como tudo eles estavam esperando, a vitória viria. Será que vem, Jackson? Mestre, volta 76, apenas 16 pilotos na pista, tá? 11 deles já abandonaram, tá? 11, ó. E vem mais, hein? Relargada, Felipe Giafone, bandeira amarela, chama bandeira amarela. Maurício Gugelmin, vamos acompanhar. Exato. Bruno Junqueira também, que teve uma prova bem complicada, né? Numa posição mais interessante ali na frente do pelotão. E o Christian fazendo uma das suas características, né? Avançar durante a prova, né? Era um piloto muito inteligente em prova, não dá pra negar isso. Ó o campeonato. Exato. Ó o Roger Penske. Se tem uma corrida que o Roger Penske jogou fora, foi essa. Exato, ó. E não é só o pneu, né? Dá pra ver ali a suspensão avariada, né? Ó, se ele fosse o Carpentier, tava dando gás, hein? A diferença é que o Carpentier tinha os 4 pneus, né? A vantagem era essa. 7ª bandeira amarela, né? Uma prova muito, muito travada. E se tinham 11 abandonos, agora tem 14, né? Exato. Vamos falar aí, quase 60% do grid. Em torno de 60% do grid, né? Não vou fazer a conta agora, mas perto disso. Mais um, né? Eu chegava junto na confusão. É verdade. Um toque com um Papps. Nossa, Cristiano Gil, Tony. Gente, a quantidade de patrocínios mexicanos nessa época era absurda, né? Herdez, Pegasus, Tecate, Telmex, Corona, no próprio Michel. Era muita grana mexicana que tava na Indy nesse momento. Cara, eu fiquei muito puto nesse dia aí. 2 dias que eu me lembro muito, que eu fiquei muito chateado com a Penske, com o Gil. Esse dia aí em Toronto e Surfers Paradise 2000. Nem dormi aquela noite. O Gil, nesse momento, ele tava usando um capacete com algumas aletinhas, assim, eu achava muito, muito bonito esse capacete dele também. Mas sim, vou te falar, não foi os únicos momentos, assim, que ele falhou, não. Né, eu lembro... Não, na Penske mais eu falo, né? Tá. Porque decepções, assim, frustrações do Gil Paul Walker, tínhamos algumas, né? Várias. Mas é que o equipamento não era o equipamento que ele tinha na Penske, né? Mas aquela batida dele em Long Beach 97 também não precisava daquilo, né? Olha ali. Mais uma tentativa de ultrapassagem do Fernandes. Era o melhor carro dessa prova, né? Fernandes estava muito, muito bem. Ó, com o abandono do Gil, o Gil terminou na 14ª colocação, tá? Então, nesse momento, com 80 voltas, tínhamos 13 pilotos. Então, dos 26 que largaram, 13 pilotos continuavam na pista. E o Zanardi tá parecendo o Conor Daly, né?
nem apareceu na corrida. Mas o Zanardi é aquele carrinho da Pioneer, Bordeaux e branco, número 66. Michael, Tagliani, Bruno, Adrian, Christian e o Zanardi. Incrível! Exato. E deixa eu só fazer uma provocaçãozinha. É a segunda versão da Pioneer mais bonita que correu na Indy. Eu ainda prefiro o layout com capacete, né, do Scott Pruitt. Eu achava um pouco mais bonito. Nossa! Oh, um toquezinho. Será que furou o pneu, hein? E o Adrian tá soltando os cachorros em cima. Mas, gente, vale posição. Não, eu acho que ali não há motivo pra... Só vale o pódio, né? Eu não sei. O Virgílio já trouxe isso aqui em algumas classificações desse ano, que o Pato tem atitudes parecidas com as do Adrian Fernandes. E tá aí o que o professor sabiamente falou, ó. Dá pra ver que na frenagem, né, o carro dele fica guiando. Mas o Adrian queria que o Bruno cedesse posição pra ele? Agora foi, né? Nossa. O Bruno passou reto, né? E ó, Zanardi pra cima do Christian, Christian pra cima do Bruno, Dixon pra cima do Zanardi. E o Zanardi que vinha de um ano também, assim, bem difícil até esse momento, né? Olha, sendo o Zanardi, né? Da época boa. Exato, e bela ultrapassagem ali. Olha. Mestre, talvez, é uma impressão a mesma que eu tenho que você terá, talvez. O layout é quase que o mesmo, mas o que não combina é a roda preta, né? Que a roda tanto do Scott Pruitt quanto do Cristiano da Mata eram pratas. E o capacete também, eu acho que o Scott Pruitt ele adaptava, né? Ele não tinha muita fidelidade de cor do capacete, era o layout. Então quando ele correu na Patrick com o patrocínio da Firestone, o capacete dele era branco, azul e vermelho. Quando chegou o patrocínio da Brahma, ele mandou um amarelo, laranja, né? Para se adequar às cores do carro. E ele fazia isso onde ele corria. Então, eu gostava de como o capacete dele ornava, né, com o restante do carro. Já o Zanardi tem a fidelidade das cores do capacete. Ó, né? Então, o Zanardi pra cima do Adrian. Christian e Bruno ali atrás. Nesse momento aí é... Não, nesse momento P5 aí pro Zanardi, né? P4. Adrian terceiro, Tagliani segundo, Michael primeiro. Bruno em quinto, Christian em sexto. Que a minha memória lembra que devia estar sendo o melhor momento do Zanardi no ano. O melhor resultado do Zanardi foi nessa corrida, em 2001. Não, mas aí você tá antecipando o resultado, velho. Não, mas eu não falei onde. O melhor resultado dele no ano, né? Infelizmente foi um ano abreviado, né? Lausitz na Alemanha também estava sendo uma prova maravilhosa, até que 13 voltas do final, um acidente que acabou amputando as pernas. E o Paul 3 está lindo. Sobrevivente. Numa dessa aí, quantos abandonos já não ocorreram, né? Vai beliscar uns pontinhos ainda. Olha o Christian por fora. Por fora é difícil. E 2 Lolas Toyota, né? Exato. Nesse momento, o Christian, né? Eu acredito que essas frenagens é muito mais uma tentativa de forçar um erro do Bruno e aproveitar o erro para fazer uma ultrapassagem do que qualquer outra coisa, né? E dá para ver como que o Bruno fazia linhas defensivas, né? Quase todas as curvas onde se tinha uma mínima possibilidade de ultrapassagem, ele coloca pelo menos meio carro protegendo a linha interior da curva. Isso prejudica bastante o desempenho dele. Oh my. A imagem Pra quem reclama aqui das transmissões no Brasil, né? Tá aí. Eu acredito que nós estamos na volta número 90. Deve estar faltando umas 5 voltas para o final da prova. E o Christian não consegue ultrapassar o Bruno Junqueira, trazendo com ele Scott Dixon de PacWest e o Paul Tracy de Green.
quinto, sexto, Exato, sétimo e oitavo. Muita gente pode estar pensando assim, poxa, mas uma prova de 95 voltas, não é volta pra caramba? Mas o circuito de Toronto é um circuito curto, né? Então, como existia uma expectativa, né, de montagem das provas por extensão, né, por o quanto que a prova teria de extensão completa, isso acaba gerando esse número de voltas maior. Mais uma travadinha ali no pneu dianteiro direito do Bruno Junqueira e uma ultrapassagem que ocorreu lá atrás. Eu acho que foi o Moreno para cima do Tony. Isso só comprova que o Tony realmente foi punido, né? Porque o Tony tá aí, o Tony que chegou a liderar uma volta nessa prova. E a título de comparação que o professor colocou que nessa época tínhamos 95 voltas, hoje, melhor dizendo, né? Atualmente, no próximo domingo, dia 16 de julho, nós teremos o Grande Prêmio de Toronto disputado em 85 voltas. Today's coverage of the Molson Indy from Toronto, Ontario, Canada has been brought to you by Molson Canadian, open for adventure. And by FedEx, proud sponsor of the FedEx Championship Series. Na segunda colocação. Back at the Molson Indy, we're with you all the way to the checkered flag now. Michael Andretti leads it. We're in the closing stages. Já avisou que agora eles vão direto até a bandeirada final, né? Avisou o telespectador da época que não... Ó, brasileiro. Essa cena, você lembra? Você lembra dessa cena? Vai aparecer essa lá. Applause for Fittipaldi to Sean Kara. And you just mentioned Tagliani. You know what that means for him? That means he'll have enough fuel, and maybe he can make a run at Andretti after all. Ai, coisas do velho tempo. Lembrando que Bruno e Christian teriam um futuro ainda. As a cynic, you do become that as you get on in the race. Well, the Ganassi super feliz, né? which is going to put us close to a window on a timed race. And nossa, o Christian tá muito revoltado, né? É que foi um ano ruim pro Christian também, né? E o Bruno também oscilou, né? Ó, vamos ver na câmera. Coming up down the long pit straight, goes to the outside. And now we wait to see what happens from this camera angle. Oh, here it is. It's very interesting. Certainly not room for two cars, and you can't get one car through there successfully. Vamos ver, frenagem por fora. O Bruno, ele travou os pneus dianteiros, né? Ali não tinha muita escapatória. Pode ser um erro do Bruno, última mas relargada de corrida também, né? Naquele momento, mas eu acho que a questão ali são os pontos, né? Em anos muito, muito ruins, todo qualquer ponto que aparece já é uma vantagem. Ó, Michael na liderança, Tagliani em segundo, Fernandes, Zanardi e Dixon na quinta colocação, 3, e Maurício Gugelmin, Tony e Roberto Pupo Moreno. Moreno que ficou uma volta atrás, recuperou a volta e tá aí somando alguns pontinhos. Recuperou um fim de semana desastroso. Agora, a recuperação do Michael, cara, isso é coisa de louco. O Michael fez nessa prova o que o Zanardi fez em Long Beach em 1998. De último para primeiro. Tirar o chapéu. Exato. Vamos ver. Galera, é uma informaçãozinha aí. Próximo ali aos pits, atrás dos pits, nessa época, nós tínhamos um estacionamento ali, que hoje é o BMO Stadium, né? Que é um dos estádios que nós teremos a Copa do Mundo de Futebol de 2026 aí no Canadá. E o Bruno voltou. Mas a equipe também voltou ele na pista num momento terrível, né? Os carros estão vindo e ele tá tendo que abrir espaço para os outros, mas atrapalhou bastante, né? O pelotão que estava vindo em alta velocidade. E já como você comentou ali sobre a construção do estádio, né, que vai abrigar eventos da Copa do Mundo, mas nessa curva,
aqui, na sequência. Era do aqui, ó, lado esquerda. Esquerdo. Isso. Tem um estádio de beisebol ali também, não é? É do lado, é tudo junto. Exato. Isso que é o Exhibition Place, né? Exato. Isso que eu queria falar, porque não é só um espaço de automobilismo. Então você tem espaços para conferências, para feiras, né, estádios aí para prática de esporte. Então, eu tô falando assim, esportes de arena, né? Então é um verdadeiro complexo mesmo, né, voltado para entretenimento. Cidades planejadas, organizadas, são bem diferente. Tem um Exhibition Place em Astorga já? Eu prefiro pular essa pergunta. Aqui em Ponta Grossa tem o centro de eventos, que ultimamente não tem acontecido quase nada. Mas talvez daria para fazer uma corrida de kart no estacionamento. De kart, não da kart. E se eu te falar que aqui em Piudaba tem um complexo também onde o pessoal fazia corrida ilegal de kart. Corridas ilegais, hein? Coisas de interior, pessoal. Né? Depois compartilha aí, gente, nos comentários, você que está acompanhando a live, se alguma atividade não muito legal acontece aí na sua cidade. Legal do ponto de vista jurídico, não legal de ser atrativa. Exato. E você, Indifan, que tá aí também, você pode colocar de qual cidade que você está acompanhando esse IndyRex. Manda aí no chat, por mais que esse programa é gravado e está no modo estreia, mas o pessoal do chat vai interagindo. Eu estou em Ponta Grossa, Paraná, mas sou de Astorga, também do Paraná. E o professor Virgílio? Fale de onde você é. Eu sou de Piutaba, para os íntimos, e Tuiuti, Texas, Triângulo Mineiro. Cidadezinha que no censo conseguiu ultrapassar 100 mil habitantes, 102 mil habitantes. Bandeira branca. Última volta, Jackson. Olha o pai da fera aí, ó. Right flag, bandeira branca. Você acha que esse homem está aposentado? Em 2001? Ah, não. Ainda vai voltar para as pistas, especialmente em Indianápolis. Um dia falaremos sobre isso. E você acha que ele está aposentado em 2023? Ele vai guiar em Toronto um two-seater no próximo domingo. Em 2042, você acha que Mário Andretti estará aposentado? De jeito nenhum. Dirigiu uma cadeira elétrica motorizada, né, num pace lap da Indy, com toda certeza. Últimos metros aí pro Michael Andretti. Curva pra esquerda, curva pra direita. Vai puxar pra esquerda mais uma vez. Primeira vitória da equipe Green aí, Motorola, com o Michael Andretti. Segunda vitória da Green seguida, já que o Dario Franchitti venceu o GP de Cleveland uma semana antes. Daí a vitória da equipe. Vamos escutar o rádio. Michael Andretti and Team Green has done it, and it seemed like such an impossible feat. But still, good run too for Alex. E que grande desempenho do Tagliani. Lembrando que ele tinha estreado no ano anterior, era o segundo ano, né, dele na equipe, na categoria. Excelente resultado. Mestre, temos que falar um dia de Alexandre Tagliani, porque teve oportunidades, mas pegamos uma corrida aí, não é um fenômeno, mas também uma vitória talvez na carreira do Tagliani é muito pouco pelo que ele fez na kart e poderia ter feito. O mesmo eu sinto pelo Carpentier. Não são pilotos espetaculares os dois canadenses como Greg Moore, como Paul Tracy, mas são bons pilotos. E eles entram no hall, Jackson, na minha opinião, junto ali com Oriol Servia, por exemplo. Você falou de uma vitória, o Servia tem uma vitória. Roberto Moreno, que tem Moreno com duas, né? São pilotos ali que tinham regularidade, mas que passavam por algumas condições com uma vitória somente. Então, nessa época as vitórias também eram mais pulverizadas, né? Vários pilotos, até algumas pequenas dinastias que se formaram. Eu falo pequena porque o Zanardi teve, vamos falar assim, uma carreira áurea na Indy
relativamente curta, né? O domínio dele ali a partir de 97, já com boas vitórias, 98, 99, aí 99 já estava na Fórmula 1. Então, foram muitas vitórias, mas num curto espaço de tempo. Falaremos de Taliani, mas eu guardo uma outra memória interessante. Você lembra da equipe Fast? Né? Uma equipe que ele tinha participação. Pole Indianápolis, 500 exato. milhas. Um piloto que corria com uma equipe dele, né? Próprio. É lógico, né? Ele tinha parceiros ali, mas ele colocava a grana do próprio bolso para fazer aquele carro e foi pole nas 500 milhas. Ele que teve uma história parecida com o do Hinchcliffe, né? Pole e eliminado no Bump Day. Exato. Pilotos que tiveram... Em anos subsequentes. Exato. Então, fica aí o destaque, né, com relação ao Taliani. Mas, cara, eu confesso para você, dessa época, tem uma imagem do Taliani que é a primeira que vem na cabeça de todo mundo que acompanhou essa época. A rodada no Rio de Janeiro. Exato. As rodadas, né? É porque não foi só uma, né? Uma prova jogada fora e muita mais bagunça que essa no seu ano de que o estreia. Penske fez com o Gil. Bem mais. Só para passar o resultado final ali, ó. Michael primeiro, Alex Tagliani segundo, Adrian Fernandes terceiro. Pódio completinho. Alex Zanardi, melhor resultado do ano. Scott Dixon em quinto. Paul Tracy interminável em sexto. Gugelmin em sétimo. Max Papis oitavo. Shinji Nakano de Walker. Não, desculpa. Shinji Nakano de Fernandes Racing na nona colocação. Tony Kanaan de Marislan em décimo. Morenão 11º. Christian Fittipaldi já fora da prova, 12º. Indy fãs, espero que vocês tenham gostado desse IndyRex. A partir desta semana, conteúdo. Viramos a chavinha para a temporada 2023, mas continuamos em Toronto. Virgílio, muito obrigado pela parceria. Lives aí a partir de quinta, trekking walking, sexta treinos livres, classificação no sábado. Galera, mais de 20 horas online. Só posso agradecer a vocês, porque essa viagem só está acontecendo com a ajuda de vocês. Mandem um like, se inscreva no canal e pode fazer o Pix quem puder ajudar aí no blog da Indy Mestre. Um abração, pessoal. Sigo aqui com as palavras do relator Jackson. Se inscreva no canal. É rápido, é fácil e nos ajuda bastante. E é isso. Foco total agora na viagem desse moço para Toronto. E eu tenho certeza, vai ser um final de semana incrível. Um abraço, Jackson. Um abraço, Indy Fan. Até uma próxima. Valeu, Virgílio. Valeu, Indy Fan. Muito obrigado. Se cuidem. Bom restinho de domingo. Boa semana para vocês. Valeu, Indy Fan. Falou.